Boa tarde mais uma vez. Essa palestra ela está sendo gravada por uma dificuldade técnica com a nossa internet. Damos as boas-vindas a todos que estão aqui presencialmente no Aveluz, nessa tarde de domingo, dia 30 de abril, e aqueles que estão em casa e assistirão depois pelo YouTube. Antes do início da tarde, dois avisos. O primeiro aviso é com relação ao bazar do Aveluz. Próximo bazar será no dia 13 de maio, sábado, a partir das 8h30, Rogério? A partir do meio-dia. Então o bazar funcionará apenas na parte da tarde, de 12 às 17 horas, dia 13 de maio, aqui no Aveluz. Já está sendo feita uma ampla seleção de itens variados, então não percam, aproveitem. O bazar, ele além de oferecer oportunidade para aqueles que procuram alguma coisa e encontram, normalmente em bazar, ele representa uma importante fonte de manutenção da nossa casa, do Aveluz. Então, todos convidados, dia 13 de maio, sábado, a partir do meio-dia. O segundo aviso é para que vocês não percam nenhuma palestra, mas em especial nós teremos no mês de maio 2 convidados. No próximo domingo, dia 7 de maio, César Rocha fará a palestra cujo tema é O Sentido da Vida. E no dia 14 de maio, Dia das Mães, aí quem for almoçar com o filho, com a mamãe, vai mais cedo, aproveita, não pega a fila no restaurante, vem para cá. Não perca, não tem o mesmo efeito de você assistir em casa depois. É Fernando Luiz com a palestra Mãe, um Pedaço do Céu. Então, essa tem que assistir, não perca. Fernando Luiz em si já é um espetáculo à parte, Não perca. Então, dia 7, próximo domingo, César Rocha, O Sentido da Vida. Dia 14 de maio, Fernando Luiz, Dia das Mães, Mãe, um Pedaço do Céu. Então, esses são os nossos avisos. A leitura de hoje é uma leitura curta, mas tem um efeito naquilo que a gente pretende modificar, naquilo que a gente pretende melhorar na nossa vida. E muitas vezes é um detalhe que passa despercebido. Está no livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, e a mensagem, são 2 mensagens encadeadas. A primeira mensagem, ela diz o seguinte: nenhuma transformação surge em nossa vida sem que estejamos dispostos a pagar o preço da nossa libertação. Esse preço implicará em uma mudança de comportamentos, de convívio de certas pessoas, de parar de frequentar determinados lugares, de abdicar hábitos que nos prejudicam, enfrentar nossos medos, nos esforçar para superar as nossas limitações. Mas toda mudança gera um desconforto. Não acredite em milagre sem trabalho. Não acredite em melhora sem mudança. Um ditado popular diz: para grandes males, grandes remédios. Isso quer dizer que para grandes problemas é necessário grandes transformações. Porque é um detalhe, Quantas vezes a gente não se vê na vida esperando que alguma coisa mude? É sempre de fora para dentro, É sempre eu estou esperando alguma coisa mudar. Mas muitas vezes a gente não se coloca no ator principal dessa mudança, no ator principal dessa transformação. Nossos hábitos arraigados, que a gente não quer abrir mão. A gente quer que as coisas melhorem, mas a gente não quer abrir mão dos nossos hábitos, mesmo que eles sejam ruins. E isso nos leva à segunda mensagem. Essa é bacana, melhor que a primeira.
mensagem é mais positiva. Diz assim: há um princípio na vida que denomino de uma coisa leva a outra. Já reparou que coisas boas costumam acontecer a quem está atravessando a maré alta e que os problemas geralmente se acumulam em quem está em maré baixa? Então, se você estiver doente, pense nas coisas boas que você fará quando recuperar a saúde. Se estiver desempregado, pense em você trabalhando. Se os negócios não andam bem, pense na prosperidade que lhe advirá logo mais. E não somente pense bem, faça algum bem. Faça algum bem a você mesmo. Um pequeno agrado, uma palavra de estímulo, a lembrança de todas as suas conquistas, a recordação de todos os obstáculos que você superou, a gratidão por suas vitórias. Então a mensagem de hoje é preciso transformar, mas uma coisa leva a outra. Quando a gente começa esse processo de nos sentirmos melhor de dentro para fora, pode esperar que coisas cada vez melhores virão na vida da gente. É isso então. Então eu gostaria de convidar a todos para um momento de prece, de reflexão, preparando o nosso campo mental, preparando o nosso coração, como gostamos de dizer, para recebermos a palavra amiga de nosso irmão palestrante desta tarde, que nos fará refletir sobre mais uma mensagem do Cristo, sobre mais uma mensagem dos Espíritos superiores, nos mostrando que estamos a caminho de dias sempre melhores, de mundos melhores, de vidas melhores, que estamos em uma escada, que estamos em ascensão, a ascensão de nosso espírito, que estamos nos desvencilhando do nosso passado tormentoso, do nosso passado de erros, nos preparando para um futuro cada vez melhor, cada vez mais equilibrado. Entreguemos os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos à espiritualidade amiga desta casa, que possamos estar abertos às boas intuições, abertos à boa palavra e abertos também à necessidade de mudanças em nossas vidas. Pedimos que os nossos espíritos protetores, que os nossos guias e mentores e que toda a espiritualidade amiga do Haver Luz nos acompanhe mais esta tarde de muito trabalho, mas de muita paz, de muita serenidade, de muito equilíbrio, de uma felicidade que vem de dentro de nós, que nós não conseguimos explicar, mas que está baseada em estarmos envoltos nesta atmosfera abençoada pelo Cristo Jesus. Que assim seja, meus irmãos. Passo agora com muita satisfação e prazer a palavra para o meu querido irmão Osmar Pires. Está liberado o som, Paulino? Muito boa tarde, meus irmãos. Antes de tudo, quero agradecer à direção da casa pela confiança para que eu possa transmitir os itens 16 a 18 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas antes de tudo, eu queria pedir a permissão da espiritualidade da casa que me conceda lucidez e, acima de tudo, humildade, que eu possa conduzir de forma sensata, razoável, com muita paciência, a mensagem da tarde. Aproveito para pedir preces ao pai de um irmão nosso desencarnado no último sábado, o senhor Rubens Paz, que com certeza cumpriu a sua missão aqui na Terra, dando todo o amor aos seus filhos, aos seus parentes, e dando a sua mensagem como pai, irmão, filho, amigo, cidadão, e que Deus receba ele
na casa espiritual. No item 16, nós temos os mundos regeneradores, que vem do último sermão do cenáculo, onde o Cristo jantou com os seus apóstolos, onde ele lavou os pés de cada um, no sentido, numa demonstração de profunda humildade, mostrando a todos que, apesar de ser o Cristo, o governador planetário, um ser iluminado, com 4 bilhões de anos. Jesus só tem 4 bilhões de anos a mais do que nós para nos ensinar. Então, quem somos nós para um dia questionar a mensagem que o Cristo veio passar para nós, habitantes da Terra? É o governador planetário e em sua última mensagem, na última ceia, a noite que antecedeu a sua prisão e a sua crucificação, o resto a gente já sabe, em uma de suas palavras ele disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Morada essa que cabe a cada um de nós determinar qual cantinho a gente vai habitar na casa do Pai. Com certeza, Deus, nosso Pai Criador, tem um cantinho reservado para cada um de nós, um quartinho, mais humilde que seja, mas como todo pai, a casa do pai sempre cabe o filho que vai, o filho que no dia que ele quiser voltar, o seu cantinho está lá reservado. Na escala dos mundos, segundo a codificação de Allan Kardec, existem os diversos tipos de mundos. Palestras essas já proferidas aqui anteriormente, mas nos vale lembrar, para que a gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma continuação de item por item. Então, dos mundos primitivos, em que a Terra já foi, onde era quase impossível a sua convivência, porque era um mundo criado recentemente, onde a natureza era muito perversa, os mares muito rebeldes, e de mundo primitivo já passamos para mundo de expiações e provas, ou provas e expiações. Nesse mundo, como já diz, provas e expiações, nós que temos muitas encarnações, viemos para passar por nossas provações e por nossas expiações. As nossas provas são aquilo como uma criança que faz o primário e precisa fazer uma prova para ver se está bem, se vai passar de um ano para outro ou se precisa repetir. As nossas provas são a nossa conduta, a nossa vida, como é que nós vamos conduzir nossa vida nessa existência, porque com toda certeza nós já vemos de existências anteriores, segundo a codificação de Allan Kardec, onde temos dívidas a pagar e expiações, que são as nossas dores, as nossas culpas, os nossos remorsos, as nossas reflexões daquilo que com certeza a gente sente que fez errado. Então, cada um de nós tem em sua convivência, no seu dia a dia, a sua interpretação e o seu sentimento de que precisa melhorar. Mesmo quando a gente toma as atitudes erradas, aquelas atitudes que vão nos
satisfazer naquele momento, que é muito das atitudes para a nossa matéria, mas no fundo, nós sabemos que espiritualmente muitas de nossas atitudes estão erradas e que não era essa atitude a ser tomada. Nesse mundo de provas e expiações, nós passamos pelas nossas dores, pelos nossos obstáculos, pela nossa dura caminhada no dia a dia, em que a construção de nossa vida, a construção de nosso lar, de nosso legado para nossos filhos, para a nossa família, para nossos amigos, seja a melhor possível, seja uma mensagem de que aquela pessoa que passou aqui na terra, talvez ele não tenha conseguido tudo o que ele queria ou o que ele disse, mas ele tentou. Então, é nesse mundo que nós estamos hoje e que queremos passar para o mundo seguinte, um degrau seguinte. Não é simplesmente desaparecer, ser abduzido, evaporar, morrer e acordar em um outro mundo. Regeneração é de dentro para fora, é dentro da gente. Nós podemos viver num mundo de regeneração desse mundo mesmo. Se nós mudarmos nossas atitudes, se nós mudarmos nosso conceito, se nós dermos valor ao espiritual acima daquele bem material, daquela conduta material, já é uma prova do nosso crescimento. Como disse a mensagem inicial, a transformação. A transformação de cada um de nós depende exclusivamente de cada um de nós. Não adianta você assistir 1000 palestras, frequentar as melhores universidades, se você não resolver você mesmo, dentro de você, que vai mudar, que vai melhorar, que vai conduzir a sua vida, que vai dar exemplos aos seus próximos, principalmente aos seus filhos, que muitos de nós, os filhos se espelham em pais, em cada um de seus pais, nas nossas atitudes. Então, o que é que eu quero deixar para minhas filhas, todas as filhas que eu tenho? Eu quero deixar uma mensagem de um pai que tentou, que fez de tudo por elas, o que eu pude fazer, falhando em algumas vezes, em muitas vezes até. Mas que, se eu tentei ao menos uma única vez dar um exemplo de como um pai, eu digo eu na figura masculina, mas como pai e mãe, os pais sempre deixam e têm como objetivo cuidar bem de seus filhos e tornar seus filhos cidadãos, tornar seus filhos pessoas de bem, pessoas que façam o bem, comunguem o bem e vivam para o bem. Amai a teu Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. É uma das mensagens do Cristo, todos conhecem. Eu vou procurar aqui, que eu já perdi na minha página o meu livro. Na mensagem de Santo Agostinho, em 1863, começa assim: entre as estrelas que cintilam na abóbora azulada, quantos mundos há, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e a prova. Mas há também mais miseráveis e melhores, como há os transitórios que podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço ao redor de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, regeneração e felicidade. Já vos falavam desses mundos onde a alma nascente é colocada,
quando ignorante ainda do bem e do mal, pode caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse de seu livre arbítrio. Já vos foi dito que de que imensas faculdades a alma está dotada para fazer o bem, mas existem as que sucumbem. E Deus, não querendo o seu aniquilamento, permite-lhe para esses mundos onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram-se e se tornarão dignas da glória que lhes estava reservada. Eu vou fazer aqui já foi proferida uma palestra aqui o ano passado, com nossa querida irmã Rochelle, sobre os exilados de Capela. Nós podemos ilustrar essa migração de mundo para mundo, dando um exemplo dos exilados de Capela. Capela é um mundo superior ao nosso, um mundo onde espíritos de um intelecto muito superior ao que nós temos, mas que de mundos regeneradores, o mundo também tende a ser mundo ditoso, onde o bem reina sobre o mal. Porém, alguns milhares de espíritos de Capela, ou Cabra, também tem esse nome, se achavam melhores ou maiores do que Deus. Rebelaram-se e não acompanhavam a evolução moral. A intelectual eles tinham, mas a moral eles não tinham. Fala-se que muitos desses espíritos, em comunhão com o Cristo, o nosso irmão maior Jesus Cristo, que é o governador planetário, o idealizador da Terra, da órbita terrestre, deu-lhes uma nova chance, vindo à Terra, onde eles, além de contribuírem com o progresso intelecto do planeta Terra, eles teriam a chance em sua evolução moral, para que sim eles pudessem voltar aos seus amores, aqueles amores que eles deixaram lá em Capela e que estavam em pleno progresso. Fala-se dos Vedas, fala-se dos egípcios, dos hindus, dos gregos, dos chineses e do povo judeu. Quem de nós acha que os egípcios, com a sua imensa sabedoria da construção das pirâmides, não eram ser intelectualmente mais elevado do que aqueles habitantes da Terra? Os hindus, povo da Índia, com sua espiritualidade grande, superior a nós. Os egípcios cultuavam a morte, mas eles cultuavam a morte por quê? Porque eles queriam morrer? Não. Era aquele desejo da saudade que eles tinham dos seus entes queridos, dos planetas, nos mundos que eles deixaram. Como prova, eles vieram à Terra ajudar no crescimento de nosso planeta, no desenvolvimento industrial, agricultura, religiosa, científica, e que eles teriam uma nova chance de voltar para as suas origens à Terra. Sabemos que quem se compara a um Sócrates e a um Platão, né, a um mestre hindu, a um chinês com sua sabedoria milenar, se deduz, se acredita que esses exilados do planeta Capela são muitos desses espíritos que vieram, contribuíram, e os que tiveram seu crescimento moral condizente com o que era para ter, voltaram para os seus amores que lá deixaram. Eles tinham imensa saudade.
É muito dolorido quando um ente querido da gente parte antes da gente, mesmo a gente sabendo da programação encarnatória, do planejamento encarnatório, mas nós, como matéria, nós não estamos preparados para lidar com essa saudade que dilacera o peito de cada um da gente. O Consolador, com a codificação espírita, que foi o Consolador prometido pelo Cristo. O primeiro Consolador foi Moisés, o segundo Jesus Cristo, o terceiro a doutrina espírita. Ela não nos livra das dores, não nos livra das provas, das perversões desse mundo. Ela não nos isenta de sofrer, mas ela nos dá uma certeza que a vida é eterna. A vida espiritual é eterna. Ela só não nos ensinou a lidar ainda como matéria com a imensa saudade. A saudade do luto. O luto não é quando a gente sepulta o nosso ente querido, nem a missa de 7º dia, nem a de 1 mês. O luto é o dia a dia. Quando a gente abre aquela cristaleira, aquele armário, aquele prato que foi comprado, em particular, no meu caso, pela minha mulher, a gente vê cada coisa daquela e vê, aquilo ali não é meu, aquilo ali é dela. O luto é isso, é o dia a dia, até que um dia isso vai passar. Mas até passar, a caminhada é longa. A paciência, a fé em Deus, a resignação que a nossa vida aqui é apenas uma passagem. De estação em estação, um desce. Um desce antes, às vezes prepara a gente, às vezes não. Às vezes desce subitamente. E a gente que viu aquela pessoa de manhã não vê mais à noite e não verá nunca mais. Essa é a parte mais dolorida do luto para cada um de nós. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de depurar-se. O regenerador é aquela pousada na nossa caminhada de uma viagem onde a gente descansa, onde a gente parte de um ponto para outro. O mundo regenerador está ali no meio. Ele é um dos. Se a gente pretende ir para os mundos ditosos, os mundos felizes, nós precisamos parar nesse mundo regenerador, conviver conforme a sua ideia, a sua doutrina, a sua responsabilidade, nos depurarmos ali, crescer, procurar crescer mais ainda do que já achamos que somos grandes, para que a gente possa alcançar os mundos celestes, felizes, depois os celestes, porque Deus nos criou para ser puramente divino, puramente celeste. Mas a caminhada é longa, a caminhada não é fácil. Cada um de nós aqui sabe que nessa encarnação, o sofrimento de cada um, as provas e expiações que cada um passa, que cada um tem com suas famílias, com seus filhos, com suas dores. Muito obrigado, mesmo. E nos outros mundos serão assim, nos mundos regeneradores menores, onde o sentimento de ódio, de vingança, de preguiça, inveja, já não existe mais. Os mundos regeneradores existe o amor está presente, o amor é uma áurea, o amor, respiramos amor lá nos mundos regeneradores. Mesmo assim, ainda temos expiação, ainda temos provas, expiações não mais, as expiações é daqui da terra. Nos mundos regeneradores nós não vamos sofrer por uma
pessoa querida que nos abandonou. Nós não vamos ficar escutando música sertaneja, nem bebendo em bar, chorando por aquela pessoa. Porque ali a gente compreende que o espírito de cada um é superior à dependência do outro. Cada um vive, cada um cresce conforme a sua moral. Aquela pessoa que nos deixou, que não nos quer mais, é porque ela não merece a gente, ou ela tem o livre-arbítrio de seguir o seu caminho. Nós não podemos querer que cada pessoa que cruze nossas vidas, nossos destinos, estejam sempre presa a nós. O dia que quiser partir, vai partir, deixa partir. O mundo prossegue, a vida prossegue, e cabe a cada um de nós saber entender e compreender que somos espíritos destinados ao progresso. O progresso é uma lei de Deus. O progresso não é uma opção. O progresso é uma determinação divina. Mesmo que a gente tenha que reencarnar várias vezes em um mundo inferior ao que nós temos que ter. É a lei do progresso. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre de paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles, não mais do orgulho que faz calar o coração, da inveja que o tortura, do ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele, seguindo as suas leis. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, às quais estamos sujeitos ao convívio em sociedade. Nós não podemos, meu irmão, dormir em paz. Para mim, pessoalmente, não existe som melhor do que a chuva. Eu deitado na minha rede, na minha varanda, e o som da chuva caindo sobre a telha, respingando na minha rede. Mas, ao mesmo tempo, eu não durmo em paz porque eu sei que muitos dos meus irmãos estão em marquises, debaixo de marquises. Muitos dos meus irmãos estão em casebres, em favelas, em casas de taipas, em casa onde uma chuva forte arrasta tudo. Uma chuva mais torrencial, uma chuva mais perversa não, porque a chuva é necessária, é a lei de Deus. Nós mesmos que condicionamos, nós mesmos que maltratamos o nosso clima. As catástrofes, os hecatombes, as enchentes, as queimadas, esse calor imenso, muitos desses fatores são provocados por nós. Então não é castigo divino, não, Deus não nos fez para sofrer. Nosso aprimoramento, nosso crescimento moral, mais uma vez, a moral é o centro da nossa existência, o nosso progresso moral. Porque enquanto o nosso irmão passa frio, passa fome, nós escolhemos em que cômodo deitar, se numa cama, se numa rede, se liga ao ar ou se não liga ao ar, se liga ventilador. Nós podemos ligar a TV, tomar um leite quente, um chá, eles não têm isso. Eles sucumbem à miséria humana porque a sociedade, ela não tem ainda o progresso moral que se exige de uma sociedade igualitária. Nada me custa, meu irmão, se eu pegar um pedacinho daquele que eu ganho, não é nem do que eu ganho, do que me sobra, e me sobra muito. Não me sobra para mim comprar uma casa maior, não. Não me sobra para mim comprar um carro do ano, ou trocar de carro em carro, não. Não me sobra para comprar ouro, não me sobra para ir o Rio de Janeiro, a Nova York, Fernando de Noronha, isso aí não me sobra, não. Mas, com certeza,
Me sobra para mim comprar uma caçamba de ovo, um meio quilo de queijo, 20 pães, 2 leites, e dar para nossos irmãos, doar para nossos irmãos, esses que vivem nos sinais, esses que vivem nesses albergues, nessas casas de caridade, nesses abrigos. Esse pessoal passa muita fome. Então, nos mundos regeneradores, a sociedade, ela se iguala, ela tem esse sentimento pelo social, por repartir aquilo que tem. Ontem mesmo tem um irmão nosso que mora em Macaíba. Eu não sei o que é aquilo, que resistência aquela pessoa tem. Esse garoto tem uma doença que já faz 6 anos que ele sucumbe em cima de uma cama. Para você ter uma ideia, ele toma, para passar as dores, 3 caixas de morfina por dia de 30 miligramas. Morfina, a minha mulher, quando sucumbiu do câncer dela, ela tomava uma morfina de 10 miligramas de 4 em 4 horas, de 5 em 5 horas. Essa criatura toma 3 morfinas de 30 miligramas de uma vez por semana. Isso custa muito caro. Essa mãe é uma heroína. Essa criatura convive ao lado dele. Não é no quarto vizinho, não, é do lado dele, atendendo a ele a todo chamado e a todo gemido de dor. Atende a ele, se ele assinar, ele já está cego dos 2 olhos. Ele só é couro e osso. Quem aqui já viu aqueles garotos africanos que é só o couro e osso? Ele está daquela maneira. Do nada surgiu uma doença, eu não lembro aqui o nome, é um nome um pouco difícil, mas a minha irmã sabe, a minha filha sabe. Joel Viana faz 6 anos que sucumbe disso. Que pena. E a resistência dele é incrível. Por que não ajudar esse irmão? Como é que eu posso dormir em paz, sossegado, quando eu sei que aquela mãe não dorme? Gente, quem não dorme uma noite ou 2 noites seguidas com a dor, sabe o que é uma noite de sono. Uma pessoa que há 6 anos simplesmente não dorme, porque o filho precisa dela ali ao lado. Vez por outra, quando ela conversa comigo, a gente colocou ela num grupo espírita do qual eu faço parte, um outro grupo. E ela relata as condições. Obrigado, minha filha. Relata as condições de que Joel passou naquele dia. Tem dia que eles não têm o que comer. Sábado eu depositei lá uma quantia para ela. Ela pedia de R$1. Cada um pudesse dar R$1. Graças a Deus, hoje, se eu tiver uma dor, eu tenho as condições financeiras para comprar o remédio. Se minha filha passar uma dor, se minha irmã passar uma dor, se meus irmãos passarem a dor, eu tenho. Mas não imagina vocês, uma mãe ver um filho sucumbir em que precisa tomar morfina. Morfina é o top da medicação para que se passe a dor. Acho que é o último refúgio. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos revelando-se a Deus e tentando ir a Ele segundo suas leis. Neles, todavia, não há ainda a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é ainda carne. E por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que não estão isentos senão os seres completamente desmaterializados, aqueles que já são dos mundos felizes. Há ainda provas a suportar, mas que não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra,
esses mundos são muito felizes, e muitos de vós ficariam satisfeitos em aí se deterem, porque é a calma depois da tempestade, a convalescência depois de uma cruel moléstia. Mas o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor que vós o futuro. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete para aqueles que delas se tornam dignos quando a morte tiver ceifado de novo seus corpos para dar-lhes a verdadeira vida. Quem pegou a Covid mais séria e mais braba, que passou dias acamados ou dentro de casa ou num hospital, sem ar, sem forças, achando que a vida deles cessaria ali naquela cama, sabe o que é voltar para casa sarado, com saúde. Particularmente, eu peguei essa Covid, mas muito fraca, tive que ficar em casa, porque eu já tinha tomado vacina, apesar de que não queriam vacinar, né? Vamos deixar para lá. Então, meus amigos, a gente sair da terra para o mundo regenerador, eu já gosto daqui, eu não quero morrer. Eu não quero. Já acho que estou bem demais. Um problema aqui, um problema acolá, uma dor aqui, uma dor acolá. Algumas coisas irão passar. Não sei o tempo que vai passar, mas vai passar. Porque Deus não nos fez para sofrer. Deus nos fez para sermos felizes. E de encarnação em encarnação, em prova e em expiação, a gente vai se depurando, vai se aprimorando, vai crescendo como espírito, como pessoa, e tem que chegar lá. Então, vocês imaginam, algumas pessoas aqui, materialmente e financeiramente melhores do que outras, umas têm uma bela casa, um belo apartamento, um carro novo para andar, dinheiro na conta para gastar, viajar quando quiser. Materialmente já são felizes. Falta a espiritualidade. Mas aí parte de cada um com sua dívida, cada uma com sua expiação a passar, com sua prova a passar. Como disse a mensagem do exórdio, a transformação interna é a chave para tudo. Cabe a nós, só depende de nós, a nossa regeneração, o nosso crescimento moral, a nossa perseguição aos mundos felizes. Então, quando a gente chegou em casa sarado e sadio, quando a doença passou dos 10 dias e a gente via que estava curado, era uma felicidade muito grande. Você imagina você sair do mundo, desse mundo da terra, quando você morrer, evidentemente, que você não vai ser abduzido, e renascer em um mundo melhor do que esse, mais feliz do que esse, muito, muito, muito mais feliz do que esse. Então, é um refrigério para a nossa alma, é aquilo que o Consolador veio nos dar, é aquilo que o Cristo nos disse: meu Pai vos enviará um outro Consolador. Muitos, de muitas religiões, ainda esperam o Cristo de novo. E o Cristo de novo, em carne e osso, ele não virá. Segundo o que nos diz Allan Kardec na sua codificação espírita. Como o Cristo, ele é o governador planetário, ele pode mudar de ideia. Se ele quiser vir, ele vai vir e vai ser muito bem-vindo. Mas a consolação, o que nos trouxe a doutrina espírita como guia, como revelação, como consolo, é uma coisa maravilhosa. Porque eu já não tenho mais medo da morte. Eu não quero morrer, mas não tenho mais medo da morte.
Então, só em saber que quando eu chegar lá, eu vou encontrar meus pais, meu irmão, meus familiares, a minha mulher, e poder abraçá-los, conviver com eles, já é uma felicidade muito grande. Mas eu tenho a minha prova e a minha expiação aqui na terra. Eu tenho que cumprir ela até o meu último dia. Até o meu último dia. E isso eu vou fazer. Meu tempo já está chegando ao fim, eu vou terminar aqui com o item 18. Mas nestes mundos, o homem é ainda falível, e o espírito do mal não perdeu ali completamente seu império. Não avançar é recuar. Parar é recuar, gente. Nós não podemos parar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde os esperam novas e mais terríveis provas. Então, cuidado, minha gente. Vamos crescer nesse aqui, vamos evoluir nesse, para que a gente não precise reencarnar de novo numa vida mais dura do que a vida que temos. Reencarnar nesse mundo mesmo aqui. O nosso espírito, ele não regride de ordem moral. Ele volta para a gente cumprir o que a gente ficou devendo. Contemplai, pois, essa abóbada azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Meu tempo acabou. Muito obrigado a todos pela paciência, por aguentar meia hora de conversa de abrobinha. Peço perdão a todos pelas inúmeras falhas, e se eu não conseguir passar a mensagem como deveria passar, deverá haver outras oportunidades, e que Deus nos abençoe. Peço a todos que permaneçam nos seus lugares depois da prece final, que os trabalhos ainda irão continuar, que novos avisos virão. Então, meus irmãos, nesse momento, vamos nos elevar à seara espírita, vamos entrar em comunhão com os nossos anjos da guarda, solicitando a presença de cada um deles, uns têm mais do que 2, 3, e pedindo a Deus, ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, que nos ilumine, que nos dê paciência, que nos dê força, que não deixe faltar nossa fé. Nossa caminhada ainda é árdua. A nossa caminhada, nós não sabemos o futuro, o amanhã, o depois da curva. A nossa caminhada, meus irmãos, é uma caminhada a caminho do amor, a caminho do bem, a caminho da caridade. Que sejamos humildes, sejamos solidários, que possamos repartir o nosso pão, que aquilo que nos sobra, não deixe mofar no armário, nem apodrecer na geladeira. Não deixe não, meu irmão. A comida é um bem necessário. Um copo de água, um abraço. Esses nossos irmãos que nos esperam nos sinais, nos hospitais, nas cadeias, nos asilos, nas ruas, nas marquises debaixo de cada loja. Esses nossos irmãos, eles necessitam de um abraço, de um amparo. Eles necessitam de uma comida, de uma água, de um agasalho, de um colchão para dormir. Eles dormem em cima de papelões. Muitos de nós reclamamos que o nosso colchão já está velho, que precisa trocar, que o travesseiro está velho, precisa trocar. Mas tantos não têm
metade do que a gente tem e que a gente reclama. Então, meus irmãos, a nossa caminhada nessa vida é uma caminhada que põe à prova a nossa fé, a nossa obstinação, o nosso propósito. Nós queremos ficar como estamos? Faça uma reflexão. Quem você é hoje? Se você pode melhorar, se você pode ajudar, se você pode repartir. Às vezes uma palavra amiga, sentar ao lado de uma pessoa doente, para aquela pessoa já é o bastante. Nós não vamos curá-la. Nós vamos dizer, estamos aqui. Sou teu amigo, sou teu irmão, sou teu camarada. E quando você precisar, me chame. Então, Deus nos abençoe. Que essa tarde seja maravilhosa para os trabalhos da casa. Que nossa semana seja uma semana venturosa, seja uma semana feliz, seja uma semana melhor do que a semana anterior. E que nossos caminhos sejam muito bem iluminados por a nossa mãe, a nossa advogada, a compadecida. Que Maria nos conduza sempre, nos dê sabedoria, nos dê lucidez, sensatez, porque aqui estamos para melhorar a vida de cada um de nós, que assim seja. Muito obrigado. Amor, és vida.